Fala pessoal, aqui ainda dentro do nosso módulo 2, né, lembrando que a gente está falando de compliance, de ética, tá, desse nível de assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre uma resolução muito importante, a resolução 2554 do CMN. É uma resolução pequena, tá? Eu recomendo que vocês façam a leitura, mas a gente só vai precisar dos dois primeiros artigos dessa resolução, beleza? A gente não precisa estudar a resolução como um todo, só o artigo 1º e o artigo 2º, tá? A gente vai conversar sobre segregação de atividades e controles internos, tá? O controle interno é o quê? É o controle da própria empresa sobre ela, né? Ou seja, a própria empresa terá ali um setor que vai controlar, né, se o que ela está fazendo está direito ou não está direito. Vamos pegar aqui o texto da lei, o texto da resolução, que vai ficar mais claro para a gente. Tá? Então, aqui vem o artigo 1º. Determinar as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central a implantação e implementação de controles internos voltados para as atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de informações financeiras, operacionais e gerenciais, e o cumprimento das normas legais e regulamentares a elas aplicáveis. Então aqui a gente viu que se cair na tua prova o que essa resolução diz, né? O que esse texto diz, ele faz isso, ele determina que as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central tenham um sistema de controles internos, tá? O controle interno, ele independe aqui, ó, aqui no parágrafo 1º, ele independe do porte da instituição. Então pode ser um banquinho ou pode ser um bancão. Os dois têm que ter controle interno, tá? E deve ser, né, o nível desse controle deve ser consistente e ele, né, tem que ter ali, fazer sentido para a complexidade e o risco das operações pela empresa, pelo banco, né, pela instituição financeira que está realizando. Então, por exemplo, tanto o bancão, esse grandão, quanto o banquinho tem que ter o controle interno. Mas você concorda comigo que esse banco daqui vai ter que ter um controle interno mais forte, porque ele realiza mais operações? Então é isso. Então, todas as instituições têm que ter os seus controles internos e esse nível de controle interno tem que ser condizente com a complexidade, com o tamanho da instituição, tá? Vamos dar uma seguida aqui e vamos ver a continuação desse artigo, tá? São de responsabilidade da diretoria da instituição. Então, aqui, o Conselho Monetário, através dessa resolução, fala que é de responsabilidade da diretoria. Então, é um assunto tão sério que quem tem que cuidar disso é a diretoria da instituição. Então, a diretoria tem a responsabilidade de implantar e implementar uma estrutura de controle interno efetiva, tá? Mediante a definição de atividades de controle para todos os níveis de negócios da instituição. Então, tem que fazer uma definição de atividade por todos os níveis. Então, por exemplo, lá no banco, né? Eu sou gerente, tenho meu assistente, tenho o agente comercial que é o cargo mais baixo, junto com o caixa, tenho meu chefe, tá? Então tem toda uma estrutura. Cada um aqui tem um certo nível de acesso ao sistema, um certo nível de responsabilidade, um certo tipo de atividade que pode fazer. Então esse sistema, né, que o que cada um pode fazer, segmentado por todos os níveis, é uma espécie, né, de controle interno, é uma das funções do controle interno, porque você segregando essas atividades, falando que cada um pode fazer ou não, fica mais fácil para você controlar. E também você pega, por exemplo, informações importantes e você não deixa acesso de todo mundo. Então, eu, por exemplo, sou aqui gerente. Eu tenho acesso a mais informações do que o meu assistente. E, consequentemente, o meu chefe tem acesso a mais informações do que eu. Por que isso? Estrutura de controle interno, tá? Também é de responsabilidade da diretoria estabelecer objetivos e procedimentos pertinentes aos mesmos. Pertinente aos mesmos o quê? Que ele está fazendo menção
ao controle interno. Então, tem que ter objetivo. O controle interno ele tem que ter um objetivo e tem que ser feito através de procedimentos, tá? Então, dentro da minha estrutura de controle interno, eu vou ter o meu objetivo, que eu quero alcançar, e vou indicar ali procedimentos, formas que eu tenho que seguir para atingir esse objetivo, tá? E, para fechar, né, a verificação sistemática da adoção e do cumprimento dos procedimentos definidos no inciso 2. Então, eu tenho que verificar de forma contínua, né, sempre olhar se aqui o que eu estabeleci no inciso 2 está sendo cumprido. Então, perceba que é tudo um pacote só, né? Eu tenho que implementar um sistema de controle internos através da segregação de atividades. Como que eu faço isso? Estabelecendo objetivos e procedimentos. E como que eu faço para isso dar certo? Eu verifico de forma constante se esses procedimentos estão sendo respeitados. Beleza? Então aqui a gente matou o primeiro artigo e a gente vai, né, para o segundo artigo, que ele fala algumas questões que tem que ter, tá, dentro dessa estrutura de controle interno. Então, definição de responsabilidades dentro da instituição. Então, é o que eu falei. Lembra que eu falei que eu estou aqui, eu sou gerente, tenho meu chefe, tenho meu assistente. Cada um aqui, cada figura dessa, tem um nível de responsabilidade, tá? A segregação das atividades atribuídas aos integrantes da instituição de forma que seja evitado o conflito de interesses, tá? Bem como minimizar e monitorar adequadamente áreas identificadas com potencial conflito de interesse. Então, a segregação de atividade ela tem entre vários objetivos evitar o conflito de interesse. Tá? A gente vai ver mais para frente um conceito chamado de Chinese Wall, que fala muito sobre essa segregação, né? E para evitar o conflito de interesse. Mas, para explicar rápido, conflito de interesse é quando uma pessoa pode ter ali um interesse diferente, né? Que impeça ela de realizar a atividade dela de forma correta. Por exemplo, pensa, tá? Se eu trabalhasse na tesouraria do banco. Então, eu trabalho na tesouraria do banco. E o banco ele quer vender um papel. Quer vender um título que ele tem lá. E ninguém está comprando. Aí eu, que sou a mesma pessoa que trabalha na tesouraria, eu também sou o gerente. E vem um cliente meu me pedindo um investimento. Aí eu vou e recomendo esse investimento para ele comprar esse título do banco. Não por ser o melhor papel para o cliente, mas porque é um papel que eu quero vender como tesoureiro. Então teria um conflito de interesse. Eu não estou oferecendo o melhor para o meu cliente, eu estou oferecendo algo que na minha outra função eu teria que fazer. Então, por isso que quem é tesoureiro, quem é gerente. E eu não sei, né? E eu não sei que o banco está querendo vender esse papel, tá? Eu não posso ter essa informação. Então, quando o cliente vem, eu até posso ofertar esse papel para ele, mas eu não vou saber que o banco está querendo queimar esse papel. Então, posso vender para o cliente se eu achar que realmente seja interessante. Então, evitou, né, esse conflito de interesse. Tá? A existência de canais de comunicação que assegurem aos funcionários, segundo o correspondente nível, tá? Sempre vai ter essa questão de hierarquia, de atividade, tá? Nível de atuação, um acesso a confiáveis, tempestivas e compreensíveis informações consideradas relevantes para suas tarefas e responsabilidades. Então, o funcionário ele precisa ter um local, né? Pode ser uma plataforma online, enfim, ele precisa ter um caminho onde ele consiga ver de forma rápida e confiável o que ele tem que fazer, né? Quais são as suas tarefas e quais são os seus deveres, quais são as suas responsabilidades. Tá? Além disso, é necessário que se tenha uma contínua avaliação dos diversos riscos associados às atividades da instituição. Tá? Então, aqui, quando falo de diversos riscos, né, a gente vai estar falando de risco legal, de risco de imagem, que a gente já viu, a gente vai estar falando de risco de crédito, outros riscos que a gente ainda não conversou, então aqui é risco no geral. Tá? E a existência de testes periódicos de segurança
para os sistemas de informações, em especial os mantidos em meio eletrônico. Então, os bancos, eles trabalham, os bancos e instituições financeiras trabalham com dados muito sensíveis, né, das pessoas. Tem ali quanto que você ganha de dinheiro, tem toda a tua vida financeira ali. Então, é necessário que esse sistema seja seguro. Então, o banco faz, as instituições fazem testes periódicos para garantir essa segurança de informação. Beleza, gente? Então, vamos lá, vamos ver se a gente conseguiu realmente entender o assunto fazendo essa questão. Como de praxe, você dá pause aí, tenta resolver, depois vê a correção. Então, vamos lá. De acordo com a resolução CMN 2554, que dispõe sobre a implantação e a implementação de sistemas de controles internos, é correto afirmar que... Então, a gente quer saber a resposta correta. Então, vamos lá. Letra A. São de responsabilidade do Comitê de Auditoria a implantação e a implementação de uma estrutura de controles internos efetivos, mediante a definição de atividades de controle para todos os níveis de negócios da instituição. Essa alternativa até parece que é correta, né? Mas não é de responsabilidade do Comitê de Auditoria, é de responsabilidade da diretoria. Né? Então, isso aqui está errado. B. É de responsabilidade do Conselho Fiscal o estabelecimento dos objetivos e procedimentos pertinentes aos controles internos. Conselho Fiscal? Não, né? Também está errado. C. Os controles internos, independentemente do porte da instituição, devem ser efetivos e consistentes com a natureza, a complexidade e o risco das operações por elas realizadas. Certinha a letra C, tá? E aqui, D, né? Os sistemas de controles internos das instituições financeiras de maior porte devem ser validados pelo Banco Central do Brasil. Não, é de todas o Banco Central, ele fiscaliza, né, todos os sistemas de todas as instituições, não só as de maior porte. Tanto que é o que ele fala aqui, né? Independente do porte, tá? Então não é só as instituições de maior porte que precisa passar por esse crivo, não. Beleza? Alternativa correta, letra C. Então, uma aula simples, recomendo que vocês façam a leitura da resolução, por mais que a gente tenha visto praticamente tudo aqui, mas é bom você se acostumar a leitura de resoluções e disposições, porque é algo muito comum na vida de quem trabalha no mercado financeiro. Beleza? Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Forte abraço e até a nossa próxima aula.